Meus amados, eu confesso que é uma honra, um prazer, uma alegria enorme poder receber um colega pastor com a mente tão brilhante, mas com a vida tão abençoadora como o pastor Clóvis. Foi meu professor, continua sendo, porque ele ainda continua ministrando e tem cursos que ele ministra online. E eu estou, inclusive, fazendo um curso, Jesus em 4D, é muito conteúdo. Eu não gostaria de gastar tempo tentando impressionar você com o currículo dele. Não vou gastar tempo com isso. É um currículo extenso, mas eu só gostaria de dizer que nós vamos ter o prazer de ouvir um homem de Deus. Meu amado irmão, pastor Clóvis, que alegria recebê-lo, não é? E eu te digo com todas as letras, que bom que é você que vai pregar e não eu. Eu prefiro estar lá do que aqui e você lá. Porque você aqui e eu lá, tudo fica muito simples. Eu não sei nem se ele teria condições de me ouvir, mas Deus é perfeito em suas obras. Aqui está para nos abençoar mais uma vez. A sua amadinha esposa, pastor Eunice, está aqui com ele, e nós queremos mais uma vez dizer que alegria tê-los aqui conosco mais uma vez na nossa comunidade. Deus te abençoe e te use, varão de guerra. Graça e paz, amém, irmãos? Primeiro, dizer muito obrigado ao convite do pastor Jadson, da Igreja Batista Central. Para mim é uma honra muito grande estar aqui, uma alegria muito grande, uma alegria imensa, compartilhar com os irmãos, estar aqui esse tempo. Uma honra muito grande poder pregar no aniversário da igreja, um privilégio muito grande. E dizer que eu não tenho currículo, não. Quem tem currículo é pastor Jadson. Ele tem currículo, eu não tenho. E agradecer imensamente também, aproveitar essa oportunidade para agradecer ao pastor Jadson e a irmã Dora Neide. Eu fiquei ali na casa deles alguns dias e foram dias muito maravilhosos ali na casa do pastor Jadson. Agradecer recentemente a irmã Luciene também, porque tem sido uma chofer muito boa, não é? Nos leva, né? Tem nos levado daqui para acolá e da acolá para mais do que acolá. Então, muito obrigado à irmã, ao seu esposo também, que tem nos abençoado, e aí toda a família do pastor Jadson e todos os irmãos, e o carinho da igreja também, muito obrigado. Nós vamos, nesse momento, meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós estamos meditando nesses dias sobre o Pai Nosso. E hoje nós vamos continuar a meditação no Pai Nosso. Nós já estamos terminando a oração do Pai Nosso. Com a graça de Deus, hoje e amanhã nós terminamos as meditações sobre a oração do Pai Nosso. Eu passei na minha igreja mais de um ano pregando sobre o Pai Nosso. E lá, é claro, eu tenho mais tempo, eu posso começar um sermão e pregar uma série de sermões. Lá foi mais de um ano sobre o Pai Nosso.
Mas aqui, essas 6 oportunidades muito ricas, eu agradeço imensamente ao pastor Jadson. Vamos então ler Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Os irmãos podem acompanhar aqui, eu vou ler aqui no monitor que está aqui na frente, que diz assim: vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos orar juntos? Vamos lá? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nessa noite eu quero falar sobre a melhor forma que nós temos de agradecer a Deus. Nós estamos num culto muito lindo, com músicas muito lindas, com pessoas muito lindas, não é? Bem, eu gostaria de fazer parte das pessoas muito lindas, mas vocês são muito lindos, né? Pastor Jadson é muito lindo, irmã Dora Neide, não é? A Laurinha, então, nem se fala. E hoje a Laurinha veio no meu colo, né? Então, hoje meu dia não podia ser melhor. Mas existe uma forma de agradar a Deus, que é fazer a vontade de Deus. Quando nós dizemos muito obrigado a Deus, a melhor forma de dizer muito obrigado a Ele é viver de acordo com aquilo que Ele quer que nós vivamos. É fazer aquilo que Ele nos mandou fazer. É encontrar a forma exata de realizar a vontade de Deus para a nossa vida em um mundo que nos é contrário, em uma vida, em uma circunstância, em circunstâncias da nossa vida que nos puxam para o lado oposto de Deus. E hoje e amanhã nós vamos meditar sobre a primeira parte da oração do Pai Nosso, que é: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Vamos falar isso juntos? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. De novo. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Quando Jesus orou essa oração, quando Jesus fez essa oração, quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem essa oração, Jesus estava vivendo na Palestina, Jesus estava morando na Galileia, muito provavelmente ele já estava morando em Cafarnaum, e essa oração de Jesus, a oração do Pai Nosso, nasceu das entranhas, nasceu do coração de Jesus e da experiência que Jesus vivia na pequena vila de Nazaré. A pequena vila de Nazaré era uma cidadezinha que não poderia ser chamada de cidade, era uma vilazinha entre 150 a 300 pessoas. E nessa pequena vila Jesus cresceu. Jesus chegou ali com um pouco mais de 5 ou 6 anos e ficou ali até aos 30 anos. Jesus morou pelo menos 25 anos da sua vida nessa pequena vila chamada Nazaré. E tudo na oração do Pai Nosso nasceu naquela pequena vila de Nazaré. E a vila de Nazaré era uma vila familiar.
Ali na vila de Nazaré tinha morado o tataravô, o tetravô de Jesus, o triavô de Jesus, o bisavô de Jesus, o avô de Jesus. Ali morava José, os irmãos de José, os tios de José, os parentes de José, os primos de Jesus. Era uma vila familiar. Mas o evangelho saiu da pequena vila de Nazaré e alcançou o mundo. O evangelho saiu da pequena vila de Nazaré e chegou em Roma, chegou em Corinto, chegou em Éfeso, chegou em Feira de Santana, chegou na Igreja Batista Central, chegou na sua vida, chegou na vida daqueles que fundaram essa igreja, chegou na vida do pastor Jadson, na minha vida, chegou na nossa vida. E nós não moramos mais na pequena vila de Nazaré. Nós moramos em uma grande cidade. Nós moramos numa cidade cosmopolita. Nazaré tinha 300 pessoas e todo mundo naquela pequena vila de Nazaré era parente. Hoje nós moramos numa cidade e eu estou aqui sem nenhum dos meus parentes aqui. Talvez você tenha seus parentes, talvez, mas quando a gente se reúne assim, nós somos muitas famílias. Você não conhece o pai do irmão que está do seu lado, você não conhece o avô, você não conhece mais, você não sabe da vida do irmão que está do seu lado. Ou seja, o evangelho de Jesus saiu daquela pequena vila onde ele cresceu e alcançou uma comunidade, alcançou cidades muito diferentes, com culturas, com modos de vida muito diferentes daqueles que Jesus tinha. Amanhã de noite eu vou falar sobre o Pai Nosso dentro da vila de Nazaré. Como que o Pai Nosso funcionava para Jesus dentro da pequena vila de Nazaré, aonde ele cresceu, aonde ele passou pelo menos 25 anos. Mas hoje à noite eu quero falar do Pai Nosso que saiu da pequena vila de Nazaré e alcançou o mundo. E para isso eu vou usar como exemplo a igreja de Corinto, para mostrar como o evangelho se transformou e como as relações das pessoas se transformaram. Eu quero ler um pouquinho da carta de 1 aos Coríntios com os irmãos, para mostrar para os irmãos como é o evangelho numa cidade como a nossa. Corinto era uma grande cidade nos dias de Jesus, tinha entre 80 a 100 mil habitantes e era uma grande metrópole. Roma, nos dias de Jesus, tinha incríveis 1.500.000 habitantes. Era a maior cidade do mundo. Era Roma, 1.500.000 habitantes. Jerusalém tinha mais ou menos entre 500 a 700 mil habitantes. E nós vamos olhar para a cidade de Corinto, a grande cidade de Corinto, para vermos como era o evangelho na cidade. E amanhã nós vamos ver como era o evangelho, como era a oração do Pai Nosso na pequena vila de Nazaré. E para começarmos o nosso estudo sobre Corinto, nós vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 1, e os irmãos já têm lá todos os textos preparados. 1 Coríntios versículos 1 e 12 diz assim: meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há desavenças entre vocês. Com isso quero dizer que há entre vocês quem afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou ainda eu sou de Cristo. Agora capítulo 3 vai nos dizer assim, 1 Coríntios, cadê o outro texto?
Capítulo 3 não, capítulo 14. Não. Pronto, capítulo 14, versículo 26. Esse agora está certo. Portanto, meus irmãos, que diremos? Quando vocês se reúnem, um tem salmo, um tem ensino, um tem revelação, um fala em línguas, um tem interpretação, tudo seja feito para a glória de Deus. Fica com esse versículo aí. E aqui nós temos o reflexo de uma igreja citadina, de uma igreja que saiu da pequena vila de Nazaré e é uma grande igreja, uma grande comunidade, a igreja de Corinto. Gostaria que a gente começasse a passar aqui o slide. Eu separei aqui algumas coisas que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Pode passar o próximo. Corinto ficava aqui, eu não sei se vai dar certo isso daqui ou não. Pronto, aqui deu certo. Corinto fica aqui. E Corinto tem dois grandes portos, o porto de Lequeu e o porto de Cencreias. E aqui nós temos uma coisa chamada Istmo de Corinto. Aqui nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, tinha um caminho, uma estrada. Hoje em dia é um canal, né? Os navios passam por ali, mas nos dias de Jesus, nos dias de Paulo, não tinha esse canal aqui. Isso daqui era uma estrada de 6 quilômetros e 300 metros, 6,3 quilômetros, né? E como é que se fazia aqui? O que se fazia aqui? Aqui havia uma grande quantidade de escravos que faziam o seguinte: o navio vinha viajando dessa parte oriental, chegava aqui, descarregava, as pessoas carregavam toda a carga do navio e recarregava novamente em Lequeu. E Corinto era o centro comercial que administrava essa passagem das cargas de Cencreia até Lequeu. Corinto, portanto, era uma cidade riquíssima. Corinto era, de acordo com os estudiosos, a segunda cidade mais rica do Império Romano, depois, é claro, de Roma, capital do Império. Pode passar? Essa daqui é uma reconstrução da cidade de Corinto. Algumas informações ali: Corinto tinha entre 80 a 100 mil habitantes, que moravam dentro da cidade. Isso daqui era possivelmente a cidade de Corinto. Isso daqui é uma reconstrução da Zondervan, que é um grande centro de estudos, não é? E Corinto tinha entre 200 a 400 mil habitantes na área rural, não é? Por aqui, por fora da cidade. Dentro da cidade, entre 80 a 100 mil habitantes. Estima-se que em todo o Império Romano houvesse 50 milhões de pessoas. Houvesse 50 milhões de pessoas. Desses 50 milhões, 10 milhões eram escravos, não é? 10 milhões eram escravos. Existe um historiador antigo chamado Estrabão, que diz que em Delos, isso não é Corinto, isso é Delos. Em Delos, chegava a se vender 10 mil escravos por dia. Não é saco de feijão, não é saco de arroz, não é... É 10 mil escravos por dia. Se vendia em Delos 10 mil escravos por dia. Não sabemos exatamente quantos mil escravos se vendia em Corinto por dia. Porém, temos informação que os portos de Corinto, Lequeu e Cencreia, operavam quase 4 vezes mais do que os portos de Delos. Ou seja, se em Delos se vendia 10 mil escravos por dia, e Corinto operava 4 vezes mais do que os portos de Delos,
Corinto deveria vender pelo menos 10 mil escravos por dia, todos os dias. Negociava-se em Corinto 10 mil escravos. Podemos passar para outra imagem. Aqui é simplesmente o texto de Estrabão, não é? Eu separei ali, e aqui aonde ele diz, não é? Refiro-me a Delos, que podia receber e enviar 10 mil escravos no mesmo dia. Ou seja, chegava 10 mil escravos, eram vendidos 10 mil escravos, e 10 mil escravos viajavam, saíam para outra cidade no mesmo dia. Pode passar. Como era a igreja de Corinto? Essa é uma pergunta muito interessante, que às vezes nós não sabemos como funcionava a igreja de Corinto. Em primeiro lugar, a igreja de Corinto não tinha um pastor. Você tem um pastor chamado Jadson, e você tem vários outros pastores que trabalham com o pastor Jadson. Ou seja, todos os outros pastores estão aqui para servir dentro da orientação que o pastor Jadson dá. Todos os outros são pastores. Não existe um pastor maior e menor, não existe um pastor mais importante e menos importante, não existe um pastor, não existe hierarquia entre os pastores, todos são iguais. Porém, existe um pastor que coordena o trabalho e outros pastores que o ajudam nessa coordenação que ele dá. Certo? Funciona assim. A igreja de Paulo não tinha um pastor. Como é que funcionava as igrejas paulinas? Eu peço desculpas a você, eu não tenho tempo para mostrar isso. Olha, era assim, é assim, abre a Bíblia em tal lugar, abre a Bíblia em tal lugar, faz isso, vai lá, vem para cá. Eu não tenho tempo para fazer isso, então eu vou simplesmente dizer como funcionava. As igrejas paulinas, não só de Corinto, mas todas elas, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, a igreja de Filipos, todas as igrejas de Paulo funcionavam do mesmo jeito. Havia várias casas, então eu coloquei aqui, esses coloridinhos aqui, são as casas, olha lá, ó. Você se lembra que nós lemos lá na Bíblia, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou disso, eu sou daquilo? Pois é. Então, havia várias casas, e essas casas, eu estou aqui, eu coloquei essas coresinhas aqui, isso daqui fui eu que inventei, certo? Eu botei essas casinhas aqui, não tem nada a ver com... o pastor Clóvis sabia onde estava uma casa de Pedro em Corinto. Não dá, né? Não é isso. Só para ilustrar para você. Então, como é que funcionava? Aqui tinha uma casa, e o líder dessa casa era o pastor dos irmãos dessa casa. Aqui tinha uma outra casa, o líder dessa casa era o pastor dos irmãos dessa casa, e assim, cada casa tinha um líder, que era o dono da casa, e o dono da casa era o pastor dos irmãos daquela casa. Funcionava assim. Era desse jeito a comunidade paulina. E aí, você tem alguns líderes que diziam, eu sou de Pedro. Então tinha lá, 10 casinhas, 5 casinhas, eu sou de Pedro. Eu sou de Apolo, tinha mais umas 5, 10 casinhas lá. Eu sou de Cefas, tinha mais as casas. Eu sou de Cristo, tinha mais as casas. E o que acontecia dentro dessas casas? Como é que funcionava o culto dentro dessas casas? Essas casas eram completamente independentes uma da outra. Hoje, na sua igreja, existe uma orientação geral dada pelo pastor Jadson, e todos os pastores seguem essa orientação geral. Todo mundo está ali obedecendo, seguindo, dentro daquele princípio. A pessoa não faz o que quer. Eu tenho uma ideia aqui, vou pintar a igreja de preto. Não, você não pinta a igreja de preto, não é verdade? Nos dias de Paulo, não. O líder de uma casa dessa era o dono. Ele que decidia, ele que marcava o culto, ele dizia quando era o culto, como o culto funcionava. Tudo que acontecia ali era de responsabilidade dele. E o líder de uma casa não interferia na outra casa. Então imagina que tivesse 30 casas em Corinto,
havia 30 formas diferentes de ser cristão em Corinto. Era assim que funcionava. E aí, o que Paulo diz? Um tem salmo, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Ou seja, vamos imaginar que nas casinhas de Pedro, o pessoal gostava de doutrina. Então, ali tinha a casinha vermelhinha, eu sou de Pedro, todo mundo aqui ia lá para estudar a Bíblia, todo mundo gostava de estudar a Bíblia. Todo mundo ia lá para estudar, certo? E outra coisa interessante que acontecia na comunidade de Corinto, é que essas casas eram formadas por afinidade cristã e afinidade econômica. Então, os ricos ficavam na mesma casinha lá, e os pobres em outra casinha. E estava tudo bem, estava tudo certo. Porque é assim até hoje, é assim ou não é? É assim, a nossa vida é assim. Você vai num condomínio, é muito simples, é só ver um condomínio. Você vai num condomínio, se o condomínio tem as casas menorzinhas, todas as casas são menorzinhas. Você não encontra num condomínio uma casa de 600 metros quadrados e uma de 50. Encontra? Tem assim? Não tem. Por quê? Porque é por afinidade, as pessoas se reúnem por afinidade. Era assim aqui também. Então vamos dizer, o pessoal, eu sou de Pedro, geralmente eram judeus, geralmente mais ricos. Então é muito provável que essas casinhas vermelhas fossem de gente mais rica. Eu sou de Apolo. Apolo era mais pentecostal, era mais avivado. É possível que as casinhas de Apolo tivesse gente rica, mas tivesse gente pobre também. Deu para entender isso ou não? Beleza? Vamos então para o próximo slide. Aí Paulo fala em 1 Coríntios 14, em 1 Coríntios 11 e em 1 Coríntios 14, Paulo diz assim: quando vos reunis, vamos falar isso juntos? Quando vos reunis. De novo, quando vos reunis. Ou seja, volta lá o slide, irmão, por gentileza. Volta lá o slide. Volta lá o slide. Havia duas circunstâncias em que a igreja se reunia. A primeira circunstância era a ceia do Senhor. Diga, a ceia do Senhor. E a outra circunstância eram as festas judaicas. Nas festas judaicas, a igreja também se reunia. Ou seja, na Páscoa. Nem todo mundo aqui de Corinto vai para Jerusalém. Então, na Páscoa, eles se reúnem. E na ceia, eles se reúnem também. São as duas únicas circunstâncias em que todo mundo se reúne. E aí, o que acontece? Aí, todo mundo vai para o mesmo lugar. Para onde que eles vão? Eles vão para a casa da pessoa que tem a maior casa que pode comportar todo mundo. Vamos então para o próximo slide. Quando eles chegam na casa de uma pessoa rica, como é que eles se organizam? Aqui a gente tem homem sentado com mulher, sentado com criança, não é verdade? Está tudo misturado aqui. Mas é provável, é possível, que a sua família esteja sentadinha na mesma fila. Eu, por exemplo, estou ali com a minha esposa. Uma irmã chegou para mim e disse, eu estava sentado, a irmã quer sentar aqui? Ela falou, não, eu preciso de 3 lugares, porque ela quer sentar todo mundo junto, né? Na comunidade de Corinto, quando eles se reuniam para a ceia, ou quando eles se reuniam para as festas judaicas, eles se reuniam como na sinagoga. E como é que era a sinagoga? Na sinagoga, os homens sentavam de um lado e as mulheres e crianças sentavam do outro. Homens de um lado, mulheres e crianças do outro, pronto, era assim que eles faziam. Pode passar o próximo slide. Aqui nós temos uma imagem de uma sinagoga. Homens sentariam aqui e mulheres sentariam aqui. Pode passar? Aqui nós temos uma fotografia da sinagoga de Cafarnaum. Homens de um lado, mulheres do outro. Pronto. Assim. E aí eles iam para uma casa, geralmente uma casa rica. Diga, casa rica. Casa rica. Eles iam para uma casa rica. Por quê? Porque era uma casa que tinha condições de comportar todo mundo.
As casas ricas do mundo antigo, aqui uma casa romana com átrio, talvez você não consiga ver, mas está aqui uma casa romana com átrio. Como era uma casa romana com átrio? A casa ficava ao redor e no meio tinha um pátio. Ou seja, o que os cristãos faziam? Eles iam para uma casa rica, as mulheres sentavam-se de um lado, os homens sentavam-se do outro, sentava-se no chão, não tinha cadeira, não existia essa cadeira que você tem, as pessoas sentavam-se no chão. Pode passar. Isso daqui é a casa de um homem rico, de um senador do primeiro século. Você vê aqui a casa ao redor e no meio aquele lugar onde muito provavelmente os cristãos sentavam-se ali. Bem, como era a igreja de Corinto? E agora eu gostaria de começar a mostrar para você como era a igreja de Corinto. Agora que você entendeu como é que funcionava essa estrutura, funcionava desse jeito, vamos ver as características dessa igreja. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, nós temos aqui a questão daquelas divisões. Eu sou de Paulo, sou de Cefas, sou de... Vamos ler de novo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos... Suplico a todos que concordem uns com os outros no que falam e não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento e em um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há desavenças entre vocês. Com isso, quero dizer que há entre vocês quem afirme: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas e ainda eu sou de Cristo. Agora, o próximo texto. Irmãos, não pude falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Pois dei a vocês leite, não alimento sólido, pois não estavam em condições de recebê-lo, tampouco agora estão. Porque ainda são carnais, pois visto que há inveja e desavença entre vocês, não é certo que são carnais e estão agindo meramente com critérios humanos? Quando alguém diz eu sou de Paulo e o outro diz eu sou de Apolo, não é porque estão agindo meramente com critérios humanos? E aí, uma das características da igreja de Corinto é que as pessoas estavam divididas em partidos, as pessoas não estavam unânimes, não andavam juntas, não concordavam, as pessoas tinham formas diferentes de pensar, e isso em grande parte por causa daquelas casinhas, se lembra? Então, o cara lá, eu sou de Cefas, pronto, ele era de Cefas e dirigia a igreja, e o outro eu sou disso, eu sou daquilo, ou seja, a igreja estava toda divididinha, não havia muita concordância com relação a essa questão da unidade da igreja. A nossa igreja hoje é mais unida do que a igreja de Corinto, porque geralmente nós temos um pastor que coordena o nosso trabalho. A falta de um pastor nas igrejas paulinas levava a essa desavença. Havia uma outra distinção da igreja de Corinto, que era a distinção entre os ricos e pobres. Também nós vamos ver isso em Coríntios 1 e Coríntios 3. Vamos lá, o texto para os ricos e para os pobres. Olha só que coisa interessante. Diz assim: onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde está o filósofo desta era? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. E o versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões desse mundo, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, ou seja, havia sábios de nascimento, havia nobres de nascimento e havia ricos de nascimento poucos. A maioria era nécia, analfabeta, a maioria era pobre e a maioria não era nobre.
a maioria era de escravos. Diga, a maioria era pobre, sem estudo e de escravos. Mas havia gente muito rica, havia gente de nobre nascimento, havia gente com muito poder econômico, havia gente nobre, havia gente, não é? Então, percebe que a igreja está, não é? A gente vive essa realidade social muito diferente. Gente muito rica, gente muito nobre, gente muito sábia, muito estudada, e gente que não sabe ler, gente pobre, gente isso, gente aquilo. Agora, nós temos também, no capítulo de número 5, nós temos um episódio interessante, que é o episódio da imoralidade. E agora, a gente não deve pensar assim, a igreja de Corinto era uma igreja imoral sexualmente. Não, não é isso. É o fato de que as pessoas, numa cidade grande como era Corinto, e numa cidade portuária como era Corinto, era muito natural que houvesse muita prostituição na cidade. As pessoas se convertiam e vinham com aquele comportamento para dentro da igreja. Então diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade sexual entre vocês, imoralidade que não ocorre nem mesmo entre os pagãos, a ponto de um de vocês ter relações sexuais com a mulher do próprio pai. Isso não era comum, isso não era normal, isso não acontecia toda vez, mas aconteceu, e Paulo está falando que isso não pode acontecer. Agora o capítulo 6, próximo texto, diz assim: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma, Paulo diz. Ou seja, Paulo está orientando a igreja para dizer: olha, vocês, quando vocês eram pagãos, quando vocês não eram cristãos, vocês viviam no meio da prostituição. Agora que vocês se tornaram cristãos, vocês precisam ter um comportamento diferente. Porém, veja, nem sempre era fácil orientar as pessoas. Por quê? Porque elas viviam naquele monte de casinha. Então, às vezes, a pessoa mesmo convertida continuava com um comportamento meio fora do padrão por causa disso. Aí, no capítulo 6, nós encontramos em Corinto o fato de que irmãos da própria igreja, como era uma igreja tinha gente muito rica, né, muito dinheiro, às vezes eles tinham disputas comerciais entre eles. Vamos lá. O texto de 1 Coríntios 6. Olha só o que o texto diz assim, olha. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês... Não é essa. É o outro. Primeiros Coríntios, vamos lá. Bem, deixa eu pegar a minha... É 1 Coríntios 6, 1 e 6, de 6 a 8. 1 Coríntios 6, 1, não é esse 6, 2, é 6, 1. É 6, 1. Pronto. Olha só o que Paulo diz. Se alguém de vocês tem queixa contra o irmão, como ousa apresentar a queixa para ser julgada pelos injustos, ao invés de levá-la aos santos? Agora o versículo 6 a 8. 1 Coríntios, isso. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra irmãos. Vocês não sabem que os injustos... Não, 1 Coríntios 6, de 6 a 8. Vamos lá, 1 Coríntios 6, versículo 6 até o versículo 8. Né? Em vez disso, porém, um irmão vai ao tribunal contra outro irmão, e isso diante de descrentes, o 7. O fato de haver ações judiciais entre vocês já significa uma completa derrota para vocês. Por que vocês não preferem sofrer a injustiça? Por que vocês não preferem sofrer o prejuízo?
Em vez disso, vocês mesmos causam injustiças e prejuízos, e isso contra os irmãos. Ou seja, a igreja de Corinto tinha irmãos da igreja, um na justiça contra o outro. Não sei se na igreja do pastor Jadson isso acontece, mas é uma coisa estranha, não é? 2 irmãos da igreja brigando na justiça. Isso não dá certo, não é? Mas a igreja de Corinto tinha isso. Por quê? Porque era muito dinheiro, era muita questão envolvida com dinheiro. E aí, é claro, a briga rolava. 1 Coríntios 8 fala de uma outra questão, que é a questão de comer carne sacrificada. Havia gente que achava que podia comer carne sacrificada e gente que achava que não podia. Vamos ver o que o texto diz. O texto diz assim, ó: no entanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, visto que ainda consideram a existência do ídolo, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Então, a consciência fraca deles fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus ou não. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que a liberdade de escolha de vocês não se torne motivo de tropeço para os que são fracos. Ou seja, as pessoas não tinham nenhum cuidado com o irmão. Na igreja de Corinto, não importava o que os outros estavam pensando, importava apenas o que eu queria fazer. Podemos continuar. E aí, em 1 Coríntios 9, nós temos aqui uma contestação a Paulo. Olha só o que Paulo diz: ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Havia gente que dizia o seguinte: Paulo não tem nada a ver com a gente, fundou a nossa igreja, mas nós não queremos saber de Paulo aqui. Paulo pode ir embora, não queremos saber de Paulo, gente que desobedecia o pastor. Eu quero dizer a você que se você desobedece o seu pastor, não é bom para você. O melhor para você é obedecer ao seu pastor. Eu preciso obedecer meu pastor. Você pode dizer isso juntos? Vamos dizer isso juntos? Eu preciso obedecer meu pastor. Eu preciso obedecer meu pastor. Eu sou pastor e eu tenho o meu pastor. Todas as vezes que eu vou fazer alguma coisa, que eu vou tomar uma decisão, cada vez que eu tenho uma dificuldade, eu vou lá no meu pastor. A minha esposa sabe o telefone do meu pastor, meus filhos sabem o telefone do meu pastor, os irmãos da minha igreja sabem o telefone do meu pastor, e eles podem ligar e podem dizer: olha, o Clóvis está fazendo alguma coisa aqui que não é boa. E eu obedeço aos meus pastores. Bem, agora eu vou dar um salto do capítulo 9, eu vou lá para o capítulo 14. No capítulo 14, nós temos aqui 3 questões. Nós temos a questão de quando os irmãos se reúnem, certo? A igreja se reuniu, e aí, quando a igreja está reunida, esse capítulo 14 agora trata da reunião. Até agora, Paulo escreveu para as pessoas dentro das casinhas delas, lá dentro das casinhas. Agora não, agora é a reunião pública da igreja, todo mundo lá na casa do irmão mais rico da cidade, está todo mundo lá reunido, e agora Paulo vai tratar dessa questão. Paulo começa falando do dom de línguas, como fazer para administrar as línguas no meio dessa reunião pública. Vamos lá. Se porém alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, um de cada vez, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Como é que você sabe se tem intérprete ou não? Como? Como você sabe se tem intérprete ou não? Era preciso falar para saber se tinha intérprete. Então, a pessoa levantava e começava a falar em línguas,
Se houvesse intérprete, ela podia continuar. Se não houvesse, ela tinha que parar. Aí levantava outro, falava. Se houvesse intérprete, ela continuava. Se não houvesse, ela parava. Levantava o terceiro, falava. Não teve intérprete, bem, agora, meu irmão, parou línguas aqui. Agora vamos parar e vamos partir para outra. Não é? Vamos lá, então. Aí, a segunda questão é a profecia. A profecia. Quanto aos profetas que falem 2 ou 3 e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação a alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Então vamos parar um pouquinho e vamos rememorar. Se lembra que eu disse que ficava todo mundo sentado no chão? Pois é, então, estava todo mundo sentadinho lá no chão, né? Sentadinho assim, no chão, e aí a pessoa se levantava e orava em línguas. Ninguém interpretou, ela senta. Levantava e orava em línguas, ninguém interpretou, ela senta. Aí levantava o profeta e dava uma profecia, falava uma profecia. Os outros profetas julgam. E o profeta está falando ainda, e Deus revelou uma profecia para uma outra pessoa. Esse que está falando se senta, o outro se levanta e fala. É assim que funcionava. Podemos ir, então, para o... se vier uma revelação, o outro senta. Pronto? Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos e encorajados. Depois de Paulo falar sobre a profecia, Paulo vai falar sobre as mulheres. E aqui é aquele polêmico texto, a mulher esteja calada na igreja, tá certo? Vamos ver aqui o que Paulo diz. Bem, o espírito dos profetas está sujeito aos profetas, né? Vamos para o texto das mulheres. Agora Paulo está falando das mulheres, certo? Como que as mulheres se comportam no culto. Vamos lá. 1 Coríntios 11:5 fala que a mulher podia profetizar. Preste atenção. Toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a própria cabeça, pois é como se tivesse rapado. Ou seja, diga comigo, a mulher em Corinto orava e profetizava. Diga comigo, a mulher em Corinto orava e profetizava. De novo, a mulher em Corinto orava e profetizava. Está ali, Paulo está dizendo. A única coisa é que tem que usar um véu na cabeça. E por que usar um véu? Para mostrar que é casada. O véu era um sinal de que a mulher era casada. Então, geralmente, as mulheres que falavam eram casadas. E Paulo diz, bota um véu na cabeça para as pessoas saberem que você é casada. Mas a mulher podia orar e profetizar. Agora, 1 Coríntios 14. Diz assim, 1 Coríntios 14, 33. Vamos lá. Diz assim, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em todas as congregações dos santos, que as mulheres permaneçam em silêncio nas igrejas, pois não lhes é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, diga comigo, se quiserem, diga com fé, meu irmão, se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem ao próprio marido em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus procedeu de vocês? São vocês os únicos alcançados por ela? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, aí não precisa mais, né? Como é que funcionava isso? Se lembra que os homens estavam de um lado e as mulheres do outro? Se lembra disso? Homens de um lado, mulheres do outro. Homens de um lado, mulheres do outro. E aí, está lá, uma pessoa levanta e começa a orar em línguas. Eu vou fazer um sinal aqui, shaya, certo? Não é línguas, não estou imitando, não é nada, só para você ter noção do que está acontecendo. Shaya. Aí o cara senta. Aí o outro diz, tala, aí senta. Aí o outro diz, baixa, e senta. Aí o outro levanta e começa a cantar um salmo. Glória a Deus das alturas, não é?
aleluia, Senhor, e está lá cantando. Aí o outro de repente, e o que acontecia? As mulheres de um lado, os homens do outro. A mulher gritava do lado de lá: ô Clóvis, o que está acontecendo? Que negócio é esse de chaia, chaia, chaia? Aí a dona Neide: ô Jadson, o que está acontecendo? Que negócio é esse aí? Por que esse cara está cantando essa música? Não é hora de cantar. Ou seja, as mulheres do lado de lá da reunião começavam a perguntar aos homens do lado de cá. Percebe? E aí Paulo diz assim: as mulheres fiquem caladas. Se quiser saber alguma coisa, pergunta em casa o que está acontecendo. E por que pergunta em casa? Porque eles viviam naquelas casinhas, cada um na sua casinha, cada um na sua ilha, e aí uma pessoa não sabia o que estava acontecendo na outra. Aí tinha uma pessoa com salmo, tinha uma pessoa com doutrina, tinha uma pessoa com profecia, tinha uma pessoa com línguas, tinha uma pessoa... E as pessoas não sabiam o que era aquilo. E aí a mulher resolvia perguntar para o marido na hora da reunião. Já imaginou aquele monte de mulher e aquele monte de marido respondendo um para o outro no meio do culto? Veja, em 1 Coríntios 11, a mulher pode orar e profetizar, ou seja, ela podia usar a palavra. Agora, perguntar no meio do culto, não. Então, meu irmão, esse princípio continua até hoje. Não perturbe o culto, amém? Seja ordeiro, como em todas as igrejas do Senhor. Por quê? Porque todas as igrejas seguiam esse modelo judaico, de mulher de um lado, homem do outro. E toda a igreja paulina seguia o mesmo modelo, das casinhas separadas. Então, uma pessoa que ia numa casinha de doutrina, não sabia o que era o dom de línguas. Uma pessoa que ia na casinha de salmo, que cantava, já viu que os músicos andam todo mundo junto? Já viu isso? Eles são amigos deles mesmos, não é verdade? Mas não são só eles assim, não. O pessoal da ação social não é assim? Ou seja, a gente se une por afinidade. E aí, numa casinha era de um jeito, na outra casinha era do outro, totalmente diferente. Quando eles se reuniam, um não sabia o que estava acontecendo mais. E aí as mulheres não podiam falar nada. É o que Paulo diz. Então diga assim: graças a Deus, as mulheres estão livres para falar na igreja. Aleluia, meu irmão. As mulheres falem na igreja. Ore, minha irmã, profetize. É de Deus. A gente precisa parar com essa besteira de dizer que a mulher é inferior. A gente precisa parar com isso. A gente precisa entender a Bíblia. Não tem nada a ver com as profetisas de Corinto, que eram prostitutas, e a mulher na igreja de Corinto não podia falar. Nada a ver. Volta lá o texto de 1 Coríntios 14, que a gente acabou de passar aqui, só para você ver. Volta lá o texto. 1 Coríntios 14, esse último texto que a gente botou. Volta, pronto. Deus não é Deus de confusão. Todas as igrejas, não é só Corinto, é todas as igrejas. Mulher de um lado, homem de outro. Mulher na hora do culto, não pergunte para o seu marido. Vamos lá, próximo versículo. O próximo: se quiserem aprender alguma coisa, perguntem ao marido em casa. A questão não é profetizar, a questão não é ensinar, a questão não é orar, a questão não é que a mulher não pode falar. A mulher não deve perguntar para o marido na hora do culto, porque um ficava de um lado, outro ficava do outro. Então, espera, chega em casa, você pergunta e resolve o problema. Seu marido te explica o que está acontecendo, se ele souber. Pronto, entenderam? Glória a Deus. Vamos para frente. E finalmente eu quero falar sobre a Santa Ceia do Senhor. E agora, meu irmão, eu pelo menos, toda vez que eu leio esse texto, eu me sinto profundamente constrangido. E eu quero ler com bastante paciência esse texto que diz assim, 1 Coríntios 11, 17, Paulo está falando da Santa Ceia, quando eles se reuniam para fazer a ceia. E Paulo diz assim: entretanto, ao dar a vocês as instruções seguintes, não os elogio, porque vocês não se reúnem para melhor, mas para pior.
Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto creio nisso. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou, vamos ler essa parte juntos? Vamos juntos. Ou desprezam a igreja de Deus e os humilham, e os que nada têm. Que direi a vocês? Eu os elogiarei por isso? Certamente não. Vocês se reúnem, e aí tem o rico, leva pão, leva vinho, e aí tem o pobre. O pobre não tem o que comer na casa dele, e porque não tem o que comer na casa dele, ele não leva nada para a reunião, porque ele não tem o que comer. A ceia nos dias de Paulo é muito diferente da nossa. Você chega hoje aqui, tem uma mesa, tem uns copinhos, tem um pãozinho, todo mundo pega um copinho, todo mundo pega um pãozinho, e a gente faz a ceia, certo? Nos dias de Paulo, naquelas casas, cada casa ia e cada família levava o que tinha. Diga, e quem não tinha? Diga assim, e quem não tinha? Quem não tinha não levava. Por quê? Porque não tinha para levar. Tinha gente rica que levava muito, comia muito e bebia muito. E tinha gente pobre que não tinha o que comer. E aí, os homens sentavam de um lado e as mulheres sentavam do outro lado. Os homens que tinham o que comer, tinham pão e vinho. E os homens que não tinham o que comer, não tinham nada. Chegava na hora, quem tinha o que comer, comia, e quem não tinha o que comer, chupava o dedo, vamos dizer assim, certo? A mesma coisa as mulheres e crianças que ficavam do outro lado. A família que tinha o que comer, comia, e a família que não tinha o que comer, não comia. Ela não comia, não é porque ela não levou para comer, ela não comia porque ela não tinha o que levar para comer. Era por isso que ela não comia. E Paulo é muito claro. Eu queria que o texto ficasse aqui agora, certo? Para a gente poder voltar. Volta lá o texto, volta lá para aquele outro, né? Pronto. Pode passar? Pode passar? Pode passar? Pode passar? Cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Ou seja, você trouxe o seu pão, você come. Você não trouxe o seu pão, você não come. Por quê? Porque não trouxe para comer, não come. Quem trouxe para comer, come. Quem não trouxe para comer, não come. E aí Paulo diz assim, vamos lá. Porque cada um come sem esperar pelos outros. O próximo texto. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Paulo pergunta. Vocês não têm casa para comer e beber? Está falando de quem? De quem tem comida para comer, certo? Diga, quem tem comida para comer. Vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e humilham, ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm. Diga, os que nada têm. De novo, os que nada têm. E assim, meu irmão, enquanto um homem comia e bebia, o outro ficava com fome do lado dele. Enquanto algumas mulheres do lado de cá
comiam, e as crianças comiam. Outras mulheres ficavam com fome, e os filhos com fome. Essa era a igreja de Corinto. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Quem pode comer, come. E quem não tem o que comer, não vai comer. Porque eu que tenho, não vou te dar. Não importa se você é cristão, não importa se você está aqui, não importa se você canta, se você ora, se você profetiza, se você tem dom de línguas, se você interpreta, se você tem um salmo, não importa, você não tem comida. E hoje, nessa santa ceia, você vai ficar com fome. Mas não é só fome. Na hora do culto, quando você voltar para a sua casa, você estará com fome. Porque Paulo é claro: vocês desprezam e humilham os que nada têm. O que eu vou dizer? Eu não posso elogiar vocês. Agora, eu peço desculpas, diz Paulo, mas vocês falharam. Vamos para o outro bloco de textos. Vamos lá? Agora, Paulo termina esse assunto dizendo o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor de modo indigno, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se um homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o que, irmão? Diga, o corpo de Cristo. Diga, o corpo. Não, vamos todos falar juntos, vamos lá? O corpo de Cristo. Diga, discernir o corpo de Cristo. De novo, discernir o corpo de Cristo. Quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para o seu próprio prejuízo. Opa! E aqui o que Paulo está falando é o seguinte: esse texto, examine-se o homem a si mesmo. E aí Paulo diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e alguns de vocês já morreram na fé. Quando Paulo diz examine-se o homem a si mesmo, não é por causa do pecado. Eu ouvi 100% das vezes que eu escuto um sermão sobre esse texto, examine-se o homem a si mesmo, não é? Irmão, olhe para você, se você não tem um pecado. Não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com adultério, prostituição, roubo, mentira. Não tem nada a ver com o fato de que eles estão em briga uns com os outros. Nada a ver com isso. O examine-se a si mesmo é para discernir o corpo. Diga, examinar-se para discernir o corpo. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte: olhe para o seu lado. A pessoa que está do seu lado tem pão? Tem? Examine-se. Tem pão? Eu tenho. Ele não tem? Não, não tem. O que eu vou fazer? Eu vou repartir e vou dar um pedacinho para ele. Olhei do outro lado, o outro também não tem. O que eu vou fazer? Eu vou repartir. Olhei para frente, tem outro que não tem. O que eu vou fazer? Eu vou repartir. Eu ganhei um pedacinho de pão, não ganhei? Ganhei, eu não tinha, mas ganhei, não ganhei? Eu vou olhar do meu lado, o que eu vou fazer? Examine-se o homem a si mesmo. Discernir o corpo. As crianças, eu fico pensando, as crianças, assim, Deus o livre que aconteça, mas já pensou, varão, a Laurinha ver o João comendo e ela não ter o que comer, e ela dizer para você: papai, eu estou com fome. Você pode imaginar o que é isso? Mas a igreja de Corinto não se importava com o pobre.
E aí Paulo disse: olha, vamos fazer o seguinte, vamos repartir o pão, vamos discernir o corpo. Quem come e bebe, sem perceber que o seu irmão, que tem menos do que você, precisa que você dê a ele. Não é a igreja, é você. É você. É você, sou eu, somos nós. E aqui, eu vou encerrar esse diagnóstico da igreja de Corinto, para dizer a você o seguinte: Pai nosso, que estais nos céus, o nosso pão, as nossas dívidas, os nossos pecados, nada aqui é nosso na igreja de Corinto. Na igreja de Corinto não existe o pão nosso, na igreja de Corinto não existe a água nossa, na igreja de Corinto não existe a roupa nossa, na igreja de Corinto não existe nada que é nosso. Eu tenho, eu como, eu não tenho, eu não como. Essa é a igreja da cidade. Essa é a vida da igreja da cidade. Quando a sua igreja tem a cesta do amor, é lindo, e você deve apoiar a cesta do amor. Eu quero dizer para você, meu irmão, e para você, minha irmã, eu penso, eu posso estar enganado, mas eu penso que cada família aqui pode dar uma cesta do amor, 2 ou 3. Tem gente aqui que pode dar 5 cestas do amor, 6 cestas do amor. Estou certo ou estou errado? Eu estou certo, irmão, eu estou certo. Eu não conheço você, mas eu sei. Sabe o que eu diria para você? Eu diria para você: diminui as prestações que você tem, diminui as coisas que você compra menos para você poder ajudar mais a sua igreja a dar cestas do amor, amém? Faça isso. Mas não é só a igreja, é você também, A igreja da cidade perdeu o pão nosso de cada dia. Diga comigo, a igreja da cidade perdeu o pão nosso de cada dia. Veja, nem na hora da ceia, a igreja de Corinto repartia o pão. Quem é rico, quem é pobre, pobre. Quem é nobre, quem é escravo, escravo. Quem tem, tem, quem não tem, não tem. Hoje é uma festa de gratidão. E hoje, a melhor forma de você dizer: Deus, muito obrigado pela minha igreja. Deus, eu posso dizer no meu coração, sei que a minha esposa também: Pastor Jadson, muito obrigado pela sua vida, pela vida da dona Neide, muito obrigado por essa igreja, muito obrigado. Eu tenho uma gratidão por vocês, uma gratidão. Eu, Clóvis Torquato Júnior, que moro longe, mas a melhor forma que eu tenho de agradecer a Deus é cumprir a vontade de Deus. Não basta dizer muito obrigado, não basta cantar na hora do louvor, não basta aplaudir na hora de aplaudir, não basta dançar quando a música está tocando, é preciso viver a palavra de Deus. É a melhor forma de dizer muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradeço pelo pão, te agradeço pela roupa, te agradeço pela casa, te agradeço pelo estudo, te agradeço pelos amigos, te agradeço pela família, te agradeço pelos filhos, te agradeço pelo sapato, te agradeço por tudo, muito obrigado. Mas o melhor jeito de dizer isso é amar o irmão que está do seu lado. E é ajudar a sua igreja a amar os irmãos mais simples da sua igreja. Não sei quantas cestas básicas a igreja dá, mas em nome do Senhor Jesus, vai diminuir
as pessoas que hoje recebem vão deixar de receber, porque serão financeiramente abençoadas. Mas sempre haverá aqueles necessitados do momento. Então, eu quero ver a igreja dando 3 vezes mais cestas básicas do que o que ela dá. Porque você que não dá uma cesta básica, pode passar a dar. Você que dá uma, pode dar 2. E você que dá 2, pode dar 4. É verdade. Gaste menos com você. Ame mais o seu irmão. E eu quero declarar que a Igreja Batista Central é muito melhor do que a Igreja de Corinto. Muito melhor. Você pode dizer isso? Vamos dizer isso juntos? A Igreja Batista Central é muito melhor do que a Igreja de Corinto. Eu amo a Igreja de Corinto. Eu amo Paulo. Eu agradeço a Deus. Eu digo, Deus, obrigado pela vida das pessoas que escreveram o Novo Testamento. Mas tem coisas que eu olho para o que eles fazem e digo, eu vou fazer diferente. Eu quero ser melhor do que a igreja de Corinto. E você pode ser muito melhor. Você pode ser melhor porque você não tem divisão, você é unido. Você pode ser melhor porque você não fala mal do seu pastor. Você pode ser melhor porque, apesar de haver ricos e pobres, você pode viver em comunhão uns com os outros. Você pode ser melhor porque você pode viver em santidade sem se prostituir. Você pode ser melhor porque você não fala mal do seu pastor. Você pode ser melhor porque, e aqui nós já vivemos isso, não é? As mulheres cantam, as mulheres ensinam, não é verdade? As mulheres não estão caladas, elas estão falantes na igreja. Mas você pode ser melhor diminuindo a fome dos irmãos que sentam do seu lado. Da primeira vez que eu vim aqui, eu reparei nos sapatos dos irmãos. Tinha gente que vinha falar comigo com sapatos brilhantes, com sandálias chiques. E tinha gente que vinha falar comigo com sandália gasta, muito gasta. Tinha uma irmã que veio falar comigo com a camisa desgastada. Não estava furada, mas bem desgastada. Você pode mudar isso. Você pode ser melhor do que a igreja de Corinto. Pastor Jadson, vem aqui. Deus colocou um sonho de igreja no coração do pastor Jadson. E esse sonho de igreja tem a casa do Pai. E aqui, o pastor Jadson extrapolou os limites da igreja de Corinto. Porque se a igreja de Corinto não repartia o pão, Jadson, na hora de comer a ceia, você acha que eles fariam a casa do Pai? O que você acha? Não fariam, Jadson. Não fariam. Jadson, eles não fariam, como não fizeram. E tinham Paulo, e tinham Jesus ali coladinho neles. A nossa igreja, Jadson, pode ser muito melhor do que a igreja de Corinto. Essa igreja sua é muito melhor do que a igreja de Corinto. Amém. O vídeo está pronto? Pode passar o vídeo? Cadê Gil? Pode passar o vídeo, Gil? Se não puder, a gente passa amanhã. Nós vamos orar. A passada
pelo livro de Coríntios deve ter dado a você uma noção, principalmente especial, se você participou daquele culto do pão nosso, dentro da vilazinha. Quando o pão era feito no forno, lá fora, porque não podia ter forno dentro das casas. Só que o pão que era feito no forno, não era o pão para a minha casa, era o pão para todas as casas. E fazendo a conexão com a vilazinha e com a igreja de Coríntios, eu entendi que a gente não pode perder a essência do Evangelho. A gente não pode perder a essência do Evangelho. Foi-me apresentado o projeto, foi-me apresentado os valores que gastaremos para desenvolver o projeto da Casa do Pai. Ó, que bênção! As despesas com as pessoas que deverão estar lá. Ó, que coisa tremenda! Por mês, aproximadamente, por mês, para manter 30 crianças, por mês, R$135 mil. Estou certo ou estou errado, pastor Samuel? R$135 mil por mês. Dá um glória a Deus. Quem é que vai manter isso? Quem? Sabe por que eu não tenho dúvida? Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque isso não nasceu no meu coração, vem de Deus. Porque nós poderíamos ter construído, com o que já gastamos hoje, um excelente centro de recreação. Já teria terminado e a gente estaria desfrutando. Mas a gente vai para o pão nosso de cada dia.